Mauro da Silva Gomes nasceu no dia 12 de janeiro de 1968, em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Muito incentivado pelo pai, o Mauro Silva começou a jogar cedo futebol. Até mesmo seu nome tem origem de um ex-jogador que atuava como ponta do São Paulo, Maurinho. Na sua infância, acabou se mudando de cidade algumas vezes e sempre atuando nas pequenas equipes locais, a princípio somente por diversão. Foi em 1986 a estreia do Mauro Silva como profissional. Ainda jovem, ele ganhou poucas chances no bom elenco do Guarani, que conseguiu ser finalista e vice-campeão brasileiro daquele ano, perdendo para o São Paulo. No ano seguinte, acabou regredindo ao sub-20 do Bugre e em 88 chegou a disputar a Libertadores pelo clube do interior paulista. No Brasileiro, o time foi mediano e no Paulistão conseguiu chegar à final. No entanto, acabou perdendo do Corinthians e foi vice. Assim, o Mauro Silva chamou a atenção do Corinthians, que o contratou. Pelo Guarani foram 11 partidas registradas. Sendo assim, em 1989, o Bragantino pagou 100 mil cruzeiros para ter o jovem jogador, que chegou de forma discreta, mas logo começou a jogar bem. No time comandado por Vanderlei Luxemburgo, porém, com poucos jogos, ele sofreu uma lesão de joelho e ficou meses parado. Nesse ano, o clube foi semifinalista do Paulistão e conseguiu vencer o título brasileiro da Série B. Já no ano de 1990, ele seguiu sua trajetória em Bragança, se tornando um dos jogadores mais importantes do time. Foi o segundo atleta que mais atuou no plantel e destaque no Paulistão daquele ano, no qual o Braga foi campeão. Depois de passar em um grupo na segunda fase com Corinthians e Santos, na decisão, bateu o Novo Horizontino para ser campeão estadual e colocar seu nome na história do clube. Fechou esse ano com 50 aparições. Em 1991, o campeão paulista passou a ambicionar voos ainda mais altos e, portanto, se dedicou muito no Brasileirão. Já consolidado na elite, agora sem Luxemburgo, mas com Parreira, o time foi finalista da maior competição do país. Na decisão, acabou perdendo do São Paulo de 1-0 no Morumbi e na volta não teve forças para reverter o placar, ficando no 0-0 e com a medalha de prata. Individualmente, inclusive, Mauro Silva levou a bola de ouro da placar daquele Brasileirão de 91. Esse destaque coletivo e, obviamente, individual levou o Mauro Silva à seleção brasileira. Paulo Roberto Falcão foi quem lhe deu essa primeira chance. Ele debutou em um Brasil e Argentina, que terminou na igualdade de 3-3 em partida de caráter amistosa. Meses depois, foi chamado para jogar a Copa América daquele ano. Disputou 7 jogos, deu 2 assistências contra o Equador na primeira fase e o Brasil acabou ficando em segundo lugar no quadrangular final, amargando o vice atrás da Argentina. Já em 1992, o Bragantino disputou o Paulistão, o Brasileiro e a Copa Conmebol. Não conseguiu obter o mesmo rendimento dos anos anteriores e ficou sem taças. Jogando cada vez melhor, o Mauro Silva atraiu olhares do futebol europeu. Com a camisa do Massa Bruta, foram 106 jogos, 1 gol e 2 títulos conquistados. Chegou à Espanha junto de Bebeto. Naturalmente, isso ajudou na adaptação e logo Mauro Silva se firmou no time comandado por Arsenio Iglesias. O Deportivo conseguiu fazer uma grande campanha em La Liga, chegou a brigar ponto a ponto com Barcelona e Real Madrid, porém acabou atrás dos gigantes em terceiro lugar. Tendo um ótimo desempenho, já apresentou muita regularidade e um grande futebol. Já em 1993 e 1994, uma temporada importante que antecedia a Copa do Mundo dos Estados Unidos. O Deportivo, que tinha um plantel bastante competitivo, voltou a jogar bem. Na Copa do Rei, caiu nas oitavas de final, porém no Campeonato Espanhol voltou a ser um postulante à conquista. Foi vice-campeão com a mesma pontuação do Barcelona, do artilheiro Romário. Com mais uma grande temporada no currículo e com vocações constantes, o Mauro Silva garantiu seu lugar no Mundial. Ele fechou essa temporada com 39 de 46 jogos possíveis disputados e 1 gol marcado.
Foi titular absoluto de Parreira e só descansou na partida contra a Suécia. Junto de Dunga, formou uma dupla praticamente intransponível. Com uma grande precisão de passes, ótima leitura e saída de jogo, foi peça-chave, fundamental para que o Brasil chegasse à decisão. Na disputa por pênaltis, a seleção derrotou a Itália por 3-2 e foi tetracampeã mundial de futebol, consagrando Mauro Silva como um dos grandes da volância do futebol brasileiro. De quebra, ele entrou na lista da FIFA de melhores do mundo daquele ano, foi simplesmente o 9º melhor futebolista de todo o planeta. Consagrado com o título mundial, Mauro Silva seguiu com muita moral em La Coruña e jogou mais uma grande temporada à frente do seu clube. Dessa vez, o Deportivo voltou a ser vice-campeão nacional e na Copa do Rei triunfou. Na decisão, bateu o Bom Valência por 2-1 e foi campeão da segunda competição mais importante do país. Como havia se lesionado na temporada anterior, o Mauro Silva acabou perdendo muitos jogos. Ele conseguiu retomar em 95-96 e seu time começou bem, vencendo a Supercopa Espanhola de 1995, com 2 triunfos para cima do poderoso Real Madrid, por 3-1 e 2-0. Nas demais competições, o melhor resultado foi uma semifinal de Recopa Europeia. Já na temporada de 1996 e 1997, o La Coruña caiu nas oitavas de final da Copa do Rei e no Campeonato Espanhol terminou na 4ª colocação e por pouco não conseguiu vaga para competições continentais. E quando essa temporada europeia terminou, o Zagallo convocou Mauro Silva para disputar a Copa América de 1997. Ele acabou não sendo titular, nem entrando em todos os jogos, mas teve participação importante. Atuou na semi e na final, quando o Brasil bateu a Bolívia por 3-1 e foi campeão continental daquele ano. Na temporada de 1997 e 1998, o Deportivo acabou ficando na metade da tabela do Campeonato Espanhol e não voltou a ter o protagonismo de anos anteriores. Nas demais competições, o time também não obteve destaque. Individualmente, Mauro Silva seguia sendo bastante regular e colocando cada vez mais o seu nome no hall de grandes da história do clube. Em 1998, aconteceu a Copa Ouro, meses antes da Copa do Mundo. O Mauro Silva foi convocado para a Ouro. Foi titular da seleção brasileira, que na semifinal acabou perdendo dos Estados Unidos de 1-0 e teve de se contentar apenas com o 3º lugar para cima da seleção jamaicana. Em 1998 e 1999, o Deportivo La Coruña melhorou seu desempenho e foi 6º em La Liga. Na Copa do Rei foi semifinalista, só perdeu do Atlético de Madrid. O Mauro Silva jogou 42 dos 48 jogos do time no ano. Em 1999 e 2000, o Deportivo La Coruña, depois de tanto tentar e bater na trave no final dos anos 90, finalmente conseguiu triunfar em La Liga. Um time repleto de grandes jogadores como Flávio Conceição, Lionel Scaloni, Djalminha e Roy Mackay, com 5 pontos a mais que o Barça, o time conseguiu um feito que até hoje é gigantesco dentro da história do time de La Coruña. Titular absoluto da equipe, o brasileiro foi peça-chave na contenção de meio campo. Por conta do título, o Deportivo teve o direito de disputar a Supercopa da Espanha. Contra o Espanyol de Barcelona, uma vitória por 2-0 deu mais esse troféu à coleção do Mauro Silva. O time brigou pela ponta da tabela para ser bicampeão nacional, porém acabou não conseguindo, e essa foi mais uma temporada regular do brasileiro. Dentro do ciclo para a Copa do Mundo de 2002, o Brasil não vivia boa fase. O Mauro Silva acabou não conseguindo se firmar no selecionado e assim teve sua última aparição contra a Argentina em 2001, quando esteve em campo por 70 minutos no revés brasileiro por 2-1. A Argentina veio para cima, é lógico, jogando em casa, querendo a vitória também. Conformada, a seleção está bem mais entrosada no discurso do que no futebol. Depois disso, ele recusou a convocação para a Copa América daquele mesmo ano, na Colômbia, por não concordar com a realização do torneio num momento bastante conturbado de segurança. Pelo Brasil, em 10 anos, o Mauro Silva disputou 59 jogos e ganhou 2 títulos, incluindo uma Copa do Mundo.
Na temporada de 2001 e 2002, o Deportivo, que vivia o melhor momento da sua história, bateu mais um vice-campeonato espanhol. Numa época onde muitos times tinham um bom elenco e se destacavam, o time do La Coruña ficou em segundo lugar para o Valência. De títulos, triunfou na Copa do Rei. De forma surpreendente, o clube bateu o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu por 2-1 para levantar mais um troféu. Mauro Silva jogou 39 partidas no ano e uma delas foi contra o Arsenal em Highbury pela Liga dos Campeões, na qual o brasileiro teve uma atuação de gala. Em 2002 e 2003, apesar de experiente, Mauro Silva seguiu com sua condição de titular intacta. Com muita bagagem e história dentro do clube, ainda entregava demais tecnicamente num time que ficava cada vez mais competitivo. Foi semifinalista da Copa do Rei, foi terceiro colocado no Campeonato Espanhol e de canecos levou a Supercopa Espanhola mais uma vez. Com goleada para cima do Valência por 4-0, o Deportivo iniciou muito bem aquela temporada, na qual o brasileiro fez 45 jogos. Já na temporada de 2003 e 2004, La Coruña não ganhou títulos, mas fez história. Nos anos anteriores, o time não passou das quartas da Liga dos Campeões e dessa vez, além de alcançar a semifinal, foi eliminando o Milan, atual campeão, de maneira histórica. Depois de perder em Milão por 4-1, o time do Mauro Silva reverteu em casa, ganhando de 4-0, na semi-eliminação diante do campeão Porto. E no mais, o Deportivo ainda foi o terceiro colocado no espanhol. A temporada de 2004 e 2005 foi a última do brasileiro como atleta profissional. Naturalmente, acabou perdendo espaço no time, apesar de ainda ter entradas pontuais. O clube caiu de produção e não chegou a brigar por títulos. Ao final da temporada, o Mauro Silva resolveu pendurar as suas chuteiras, ou seja, se aposentou do futebol como um dos maiores, se não o maior jogador de toda a história do Deportivo. Ele totalizou em 13 anos 442 jogos, 1 gol marcado e 6 títulos conquistados. Jogando por clubes foram 559 partidas, 2 gols marcados e 8 títulos coletivos. Como você pode ver, o Mauro Silva foi um volante de extrema qualidade, um especialista na marcação, era implacável e também com ótimo passe, saída para o jogo, inteligência tática e muita força física. Não por acaso brilhou no futebol nacional e foi para o time do Deportivo, que na época era muito bom, competitivo, fazendo história lá, ganhando respeito, admiração e idolatria de todos. Na seleção, 10 anos de amarelinha e um tetracampeonato, sendo o titular absoluto e sempre lembrado. Esse, portanto, foi o gigante Mauro Silva. E a você que assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!